mas isso não exime a minha responsabilidade de não participar desse processo também. Eu devo me comprometer com aquilo que Deus está fazendo. A maneira como Deus vai operar essa santificação e essa perfeição na minha vida vai ser através da obediência, através do esforço que Ele já mandou que eu tivesse na minha vida. Ele ordenou e eu preciso obedecer. Por isso Paulo diz aí que ele ainda não alcançou a perfeição. Olha, ele já foi alcançado pela graça de Cristo, ele teve um encontro com Cristo, ele nasceu de novo, através do poder do Espírito Santo, ele é uma nova criatura, mas ele entende que ele ainda não atingiu a maturidade cristã, a maturidade que Deus espera para ele. Ele ainda não é perfeito. O que fazer agora? Colocar a culpa em Deus? Ó Deus, o Senhor fez a obra aí pela metade, o Senhor, no momento que me converteu, deveria já ter estralado os dedos, tirado de mim todo o pecado, tirado de mim todo o desejo de pecar, todo o desejo errado, Se o Senhor quisesse que eu fosse santo mesmo, Ele poderia tirar esse desejo de mim, todo o desejo de pecar. Então, se eu tenho desejos impuros, é porque Deus ainda quer que eu tenha. No momento que Ele não quiser, Ele tira isso de mim. Não podemos pensar assim. Infelizmente, eu já vi pessoas pensando dessa forma, Na hora que Deus quiser, Ele me dá a santificação. Precisamos lembrar que a vida cristã é uma vida ativa, é uma vida de ações, de realizações de obediência ao chamado de Deus, de obediência aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus deseja para os seus filhos. O versículo 12 continua dizendo: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então é muito interessante que, mais uma vez, Paulo, ele desenha aqui uma figura de uma corrida. Eu até coloquei uma imagem ali de corrida, mas nem estava aparecendo, por causa da claridade aqui da igreja. Mas, em vários momentos, a Bíblia vai desenhar essa imagem, de que nós estamos em uma corrida, nós estamos como se fosse uma competição. Nós somos como atletas que devem se esforçar para chegar até o final dessa corrida, para vencer. E a ideia aqui, mais uma vez, é dessa corrida, de estar participando desses Jogos Olímpicos. Nós devemos nos ver como atletas também. Em alguns momentos a Bíblia vai falar que nós devemos nos ver como guerreiros, em uma luta, em uma guerra. Em alguns dos outros momentos como uma planta, que deve crescer. Mas nesses momentos que, principalmente no Novo Testamento, nos compara muito a atletas, que devem se esforçar ao máximo para cumprir aquilo que Deus quer, para chegar no máximo, para alcançar o prêmio que Deus já projetou para nós. Então, Paulo fala aqui que ele prossegue para alcançar essa perfeição. O que é essa perfeição? É o objetivo que Deus colocou para a vida dele. Deus o salvou e já deu uma nova meta ali para ele. Agora, o meu desejo para você é que você seja perfeito. E eu vou agir na sua vida para que você seja perfeito. E esse vai ser um processo durante toda a sua vida. Vamos caminhar para isso, Então, quando o Senhor nos alcança, quando o Senhor nos salva, Ele faz isso conosco. Ele nos dá uma nova meta de perfeição, de santidade. Não podemos olhar para a nossa vida e achar, já me converti, acabou, já está pronto, já estou pronto. Já estou da maneira como Deus quer. Não, a conversão é só o início da nossa salvação. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Versículo 13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Aí mais uma vez ele reforça, que ele considera que ele não alcançou ainda. Dois erros que eu vejo quando nós olhamos para essa meta que Deus coloca em nós, de sermos perfeitos. O primeiro é de termos esse orgulho de achar que já somos perfeitos, que já somos bons o suficiente, Como eu acabei de falar aqui, eu já me converti, então eu já sou bom, eu já sou cristão, ou eu já tenho vários e vários anos de igreja, então já fui batizado em 1900 e bolinha, já tenho muito, muito tempo de igreja, então eu sou praticamente perfeito. Quando Paulo cita isso aqui, ele está justamente atacando esse orgulho. Quando nós vemos o contexto aqui do capítulo 3 de Filipenses, nós vemos que Paulo ele está criticando as pessoas que vinham querer trazer ensinamentos judaicos, ensinamentos aqui do judaísmo para a igreja cristã.
pessoas que queriam voltar a viver as mesmas regras judaicas dentro da igreja cristã. E essas pessoas então tinham aquela aparência de religiosos, né, de super religiosos, das pessoas perfeitas, para que os outros pudessem ouvir os ensinamentos errados que eles tinham. Um falso mestre, ele sempre vai agir assim, mostrando que ele é perfeito, mostrando que ele não tem erros, que ele não tem pecados na sua vida. Ele não vai se mostrar como humilde, como um pecador, como dependente da graça de Deus também. Ele vai mostrar, olha para a minha vida, olha como eu sou perfeito. Então, ouça o que eu digo. Lógico que isso não é desculpa, né, para agirmos de qualquer forma, só para poder mostrar essa humildade. Devemos sim ter uma vida em retidão, dar um bom testemunho para as pessoas, sermos irrepreensíveis. Mas a questão aqui é que essas pessoas estavam sendo falsas. E Paulo, ele vem com essa atitude aqui de humildade, mostrando que nem ele é perfeito ainda. Olha, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que ele era um apóstolo, nós vemos como ele foi usado por Deus, quantos milagres Deus realizou através da vida dele, quantas almas ele alcançou, né? Ele foi usado por Deus para poder alcançar e salvar aquelas muitas e muitas vidas, quantas igrejas ele fundou. Era um homem assim, né, que deveríamos ter no mais alto pedestal, um homem que foi usado pelo Espírito Santo para escrever uma boa parte do nosso Novo Testamento, e mesmo assim ele fala que ele não é perfeito, e que ele continua ainda nessa caminhada para buscar. E eu falei aqui de dois erros, né, que nós olhamos, quando nós olhamos para essa meta de sermos perfeitos. O primeiro é esse, o orgulho. O segundo, que eu vejo muito nos nossos dias, é o desânimo. Quando nós olhamos uma meta tão difícil, algumas pessoas se desanimam, né? Fala assim, ser perfeito, ser santo, não pecar, não é para mim não, não dá. Eu até gostaria, mas se o Senhor me conhecesse, Ele ia saber que isso jamais vai dar certo. Eu jamais vou conseguir. Seria como aquele atleta que vai para a Olimpíada, vai ali para a competição, chega na hora, olha o tamanho da pista, olha para o lado, vê os adversários e fala assim, não tem condição de vencer isso aqui não, tchau. Vira as costas e vai embora, né? Algumas pessoas são assim, já desistem antes mesmo de começar. Já desistem, né, antes mesmo de tentar lutar por essa perfeição, por essa santidade. E já ficam nessa, não sei se eu sou salvo mesmo, não sei se Deus me escolheu, não sei. Esse negócio de ser perfeito aí, isso jamais eu vou conseguir. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus vai operar em nós. Ele vai nos ajudar nisso. Nós precisamos nos esforçar, mas nós temos completamente a ajuda de Deus para isso. Paulo fala no capítulo 2 aqui de Filipenses, que Deus vai efetuar em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. E nesse mesmo versículo aqui ele está falando, né, Filipenses 2, 12 e 13, ele vai falar, então, por isso, continuem obedecendo. Não só quando eu estiver presente, mas na minha ausência também, continuem obedecendo, porque Deus vai ajudar vocês. Deus vai operar em vocês, mas tenham esse propósito de de querer ser perfeito. Deve ser o propósito da sua vida. O segundo destaque que eu gostaria de fazer desse texto é a perseverança. Devemos ter perseverança nessa corrida. A continuação do versículo 13 diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha que interessante, quando Paulo fala, uma coisa faço. Quantas coisas Paulo fazia na vida dele, né? Mas ele diz aqui, que uma coisa faço. Só uma coisa é importante na nossa vida cristã, que é alcançar esse objetivo. Esse desejo tem que estar firme na nossa mente, meus irmãos. Correr para esse alvo, ganhar esse prêmio, obedecer à palavra de Deus, atingir o objetivo que Deus colocou para a nossa vida. É claro que nós temos muitos afazeres na nossa vida, né? Você deve ter o seu trabalho, os seus estudos, deve ter muitos afazeres ali, deve ter os afazeres ali na sua casa, né? Como um marido, como esposa, como mãe, pai, como filho. Deve ter vários afazeres. Aqui na igreja também, né? Vai assumindo mais afazeres.
Mas o que a Bíblia nos ensina é que todos os nossos afazeres, tudo aquilo que a gente está fazendo, deve estar em conformidade com uma só ação, que é atingir esse objetivo de santidade, de perfeição. Tudo que a gente faz tem que estar ligado, tem que estar amarrado a essa única ação que nós devemos ter na nossa vida. Eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer no meu trabalho? Eu vou glorificar a Deus ali? Eu vou estar crescendo na santidade, na perfeição? Ou é um trabalho que vai me atrapalhar nesse objetivo que Deus colocou para mim? Eu vou me relacionar com alguém? Essa pessoa vai me ajudar a ser mais santo ou não? Então, se não for, nem quero saber. Prefiro morrer solteiro. Mas hoje em dia, muitas pessoas preferem mais, às vezes, uma pessoa ter alguém do que viver na santidade. Tudo que eu faço deve ser para isso, glorificar a Deus através da minha obediência. Mas é muito fácil, meus irmãos, permitir que as tarefas do nosso dia a dia tirem o nosso foco, tirem a nossa perseverança. Estamos correndo, de repente a gente já para, já vira para o lado, já vai para outra direção. Esquecemos daquele nosso propósito que Deus colocou na nossa vida, no momento que Ele nos salvou. Então, nós devemos manter essa nossa concentração. E Paulo fala aqui que devemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás, Em primeiro lugar, nos esquecer daqueles erros que nós cometemos, dos pecados que nós cometemos lá atrás. Se você já pediu perdão, se você já se arrependeu, Deus já perdoou, Deus já esqueceu. Deixa aquilo para trás. Não adianta ficar remoendo, mas eu pequei, não adianta, eu não vou conseguir. Deus já perdoou. Aquelas tristezas que insistem em nos assombrar, aquelas cicatrizes que nós carregamos muitas vezes nas nossas vidas, na nossa área emocional, porque em algum momento alguém me tratou mal, foi muito duro. Tudo bem, eu entendo que foi duro, mas coloca diante de Deus e deixa isso para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós não devemos viver no passado, meus irmãos. E outra coisa também que nós devemos deixar no passado, são as grandes realizações nossas do passado, Eu já pude ver muitas pessoas que se gloriam tanto daquilo que fizeram no passado, que fizeram boas ações, que agiram bem, sim, fizeram muitas coisas boas, mas às vezes fala como se aquilo já tivesse dado crédito para que hoje ela pudesse viver de qualquer forma. Eu já fiz tanto para Deus na minha vida, que bom. Mas o presente você deve continuar fazendo também. Deve continuar orando, deve continuar lendo a Bíblia, deve continuar buscando, deve continuar atuando na sua igreja. Que bom que o seu passado foi bom, que você olha para trás, não tem vergonha, e você se alegra de ter servido a Deus. Mas isso não muda nada do seu presente, você deve continuar agindo. Um corredor nunca olha para trás para avaliar o quanto ele já correu, para avaliar quem são os adversários que estão chegando perto dele. Se quem está correndo olhar para trás, ou ele vai perder a velocidade, ou ele corre o risco até mesmo de tropeçar e cair ali. Um corredor, ele olha para frente apenas, só para frente. E nós devemos então olhar para a nossa vida e verificar como estamos caminhando no nosso dia a dia, como estamos caminhando na nossa vida, mesmo que seja devagar, Estamos avançando todos os dias? A cada dia que eu passo, eu posso perceber que hoje já estou melhor do que ontem. Eu estou avançando devagarinho, a passos de formiga, mas estou avançando. O ideal é avançar muito, Mas se pelo menos a passos de formiga, mas eu estou andando, eu estou indo para frente, eu estou me esforçando para crescer na maturidade, na santidade, na perfeição. Nós devemos nos esforçar para isso, meus irmãos. E o terceiro destaque é o prêmio do chamado que Deus tem para nós. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Como eu disse, o corredor ele está olhando adiante, e ele está motivado pelo prêmio que está lá no final da corrida. O prêmio que tem para ele. E Paulo simboliza dessa mesma forma, Os seus olhos estão fixos no prêmio que ele irá receber. E o prêmio da vida cristã é o próprio Cristo.
é estar na presença de Cristo e também ser como Cristo na nossa vida espiritual e na nossa vida ética também, aqui vivendo em sociedade. É ser santo, é ser puro, é ser perfeito como Cristo é ser completamente livre de todo o pecado. O nosso objetivo é ganhar esse prêmio do chamado celestial de Deus para nós. Deus nos chamou, Deus já prometeu esse prêmio, mas isso não faz com que Paulo fique tranquilo e sossegado. Nós sabemos que Deus é fiel, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus já nos salvou, se Deus já nos prometeu esse prêmio, é lógico que Ele vai cumprir. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de nos comprometermos com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então precisamos nos comprometer com isso e correr com toda a nossa força, com toda a nossa motivação. Naquele tempo lá, meus irmãos, ao final das corridas, os campeões, eles iam até a frente ali da mesa dos juízes, e eles eram premiados ali. Eles recebiam aquela coroa de louro, né, que fixava assim. Eles podiam se alimentar às custas do dinheiro público. Eles recebiam uma quantia financeira também. E lá no estádio, ali no anfiteatro, eles ganhavam também um lugar de honra, de primeira classe ali, onde eles poderiam se sentar depois para assistir os demais jogos, né, e futuramente poder estar sentado ali. As pessoas iriam olhar para eles, né, e falar: olha, aquele ali é um campeão, aquele ali é um vencedor. E Paulo, ele faz essa analogia com a salvação. Nós já fomos salvos lá no passado, quando Deus nos chamou e nos deu uma nova vida. Mas a nossa salvação, ela ainda não atingiu o seu ápice. É uma salvação que apenas se iniciou. E nós devemos viver aqui com os olhos lá na eternidade, quando essa salvação vai ser concluída. Deus ainda está desenvolvendo essa salvação em nós, e nós devemos manter os nossos olhos lá. Então, olhar para esse prêmio também que nós vamos receber quando estaremos diante do juiz, não para ser condenado, mas para ser premiados. Deus vai nos dar a coroa ali, né? Uma nova coroa, a coroa da vida, uma coroa incorruptível, né? Que a Bíblia fala. Quando poderemos sentar com Jesus à mesa, nos alimentar com Ele, tomar um vinho novo que Ele prometeu ali na Bíblia, tomar ali com Ele. Quando nós poderemos reinar com Ele, né, por toda a eternidade, viver com Ele para todo sempre. Que maravilhoso isso, meus irmãos. Então, nós temos aqui essa junção, né, da responsabilidade humana com a soberania de Deus. Quando nós pensamos no alvo, nós pensamos aqui no esforço que o cristão deve fazer aqui na sua vida. Mas quando nós pensamos no prêmio lá na frente, é aquilo que Deus vai nos dar, que o Senhor já está fazendo aqui na nossa vida. O alvo fixa a nossa atenção para aquilo que nós precisamos fazer. O prêmio revigora a nossa força, a nossa motivação, a nossa energia, porque sabemos que Deus vai cumprir o seu propósito, Deus vai cumprir a sua palavra, e Deus vai concluir essa salvação. Então, como você tem vivido os seus dias de hoje? Você tem vivido com responsabilidade? Você tem buscado se esforçar para glorificar a Deus através da sua obediência em todos os momentos da sua vida? Você tem agido com gratidão ao Senhor pela salvação que Ele já te deu, que Ele está completando em você? Nos esforçarmos, meus irmãos, é agradecer a Deus também por essa salvação, é dedicar a Deus um louvor através do nosso esforço, através do nosso suor, através até mesmo da nossa saúde, do nosso sangue que pode ser derramado, mas é agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida, por aquilo que Ele está fazendo em nós, por aquilo que Ele vai fazer também lá no fim dos tempos. Eu não sei como você começou esse ano, se você já começou desanimado, né? Ontem eu estava vendo mais sobre essa questão da vacina, e mesmo que as vacinas estão prestes a começar aí no nosso país, alguns querem tomar, outros não querem, mas até aqueles que querem, como eu vi ali o meu caso ali, se eu quiser tomar, só vou poder tomar em 2022, nem nesse ano é que eu vou poder tomar. Então, não é querendo ser negativo aqui, mas tudo indica que esse ano também vai ser um ano difícil,
Vai ser um ano ainda de isolamento, de distanciamento, né, de máscaras, de álcool em gel e tudo mais. De que a vida normal ainda não volta esse ano. E aí, você vai olhar para isso, para as notícias ruins, você vai olhar para a maneira como você tem vivido, e vai falar assim: deixa quieto, Senhor, deixa para lá, não adianta. Não dá para continuar servindo ao Senhor através de cultos online, não dá para ficar vivendo dessa forma. Como você vai viver esse ano? O Senhor espera um esforço de cada um de nós. E esse ano de 2020 revelou isso, né? Um ano, eu particularmente como pastor, e eu sei que uma preocupação também de muitos outros pastores com quem eu conversei, foi de não podermos ter essa proximidade que gostaríamos de ter com os irmãos. De poder caminhar junto, de poder visitar, de poder conversar mais. Mas esse ano aqui foi um ano que exigiu um esforço de cada um de nós. Né, de você estar ali cultuando a Deus, apesar dos pesares. Ninguém está vendo se você está realizando o culto online ou não, mas você dedicou o seu esforço a Deus, falou assim: não, eu vou cultuar, porque Deus merece, porque não é para a igreja, não é para o pastor, é para Deus. Como você vai viver esse ano aqui? Eu gostaria de te desafiar a de repente adotar esses versículos aqui como uma meta para o seu ano. Você não sabe o que fazer esse ano? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para frente, para o prêmio que o Senhor já me prometeu desde quando Ele me chamou, e eu vou me esforçar para isso. Quem sabe seja a sua oração nesse ano, não só esse ano, né? Deve ser para toda a nossa vida, mas adote isso esse ano, para você se esforçar, se dedicar, buscar a Deus. Quando nós lemos aqui, né, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. O Senhor já nos proporcionou a oração, o Senhor já nos mostrou o final ali, se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Agora busca, só busca, você já sabe que vai encontrar. Busca ao Senhor, se esforce, seja cheio do Espírito Santo. Como eu disse, a vida cristã não é uma brincadeira, é uma vida ativa, é uma vida de ação, uma vida de obediência. Que eu e você possamos nos esforçar ao máximo ao Senhor, porque Ele já espera de nós isso, Ele já nos ordenou isso. Amém? Nós vamos passar nesse momento para a nossa ceia. Eu quero te convidar a preparar o seu cálice, o seu pãozinho. Gostaria de, antes de nós celebrarmos a ceia, ler um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, versículos famosos, onde o nosso Senhor Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Convite do nosso Senhor Jesus. Tem tudo a ver com aquilo que nós falamos aqui. De nós tomarmos a nossa cruz todos os dias e irmos atrás dele, obedecendo a ele, cumprindo tudo aquilo que ele já fez por nós. Olha, o Senhor aqui também exigindo um esforço nosso. Ele já trilhou o caminho, Ele já nos deu toda essa condição. Quando nós olhamos para a cruz, é o símbolo da nossa salvação, né? Jesus Cristo morreu ali. Mas a cruz também é o símbolo de morte, a morte do nosso antigo eu, a morte do nosso pecado. Daqui a pouco nós vamos cantar uma música que diz: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. É para participarmos do sofrimento de Cristo também. Precisamos ter isso em mente, meus irmãos.
nos comprometermos. E ao tomarmos esse cálice, ao comermos desse pão, nós vamos nos comprometer com isso mais uma vez também. É um símbolo que nós fazemos aqui uma vez por mês, para nos lembrar do sacrifício de Cristo, do sangue que Ele derramou, do corpo dele, que foi transpassado ali naquela cruz, que foi ferido ali naquela cruz, para nos dar vida. E o convite é para que eu e você estejamos lá também, para fazermos parte, né? Ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, estamos reafirmando o nosso compromisso com Cristo. Então, vamos todos juntos participar desse momento. Gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo nos dá as instruções aqui para a ceia. E ele nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então vamos todos juntos comer o pão nesse momento, em memória do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todos juntos também tomar o cálice. Vinícius, vem orar aqui. Vamos agradecer ao Senhor pela salvação que Ele nos dá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de participar desse momento, de relembrarmos o sacrifício do Teu Filho Jesus, ó Pai, e de todos os ensinamentos que Ele nos deixou, Deus. Que o Senhor esteja com essa igreja, ó Pai, que nós possamos estar sempre prosseguindo para o alto, Deus, deixando para trás aquelas coisas que já não tem mais importância, Pai. Aquelas coisas que nos trouxeram até aqui, mas que nós possamos ter em mente, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, ó Deus, para que nós possamos perceber esse propósito, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero que nós possamos colocar em pé. Nós vamos encerrar nosso culto. Fazendo essa oração, nos quebrantando diante do Senhor, quebrantado pelo seu amor. Seus
Senhor, tem sido o nosso Deus maravilhoso, que olhou para nós com um olhar de graça, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, e nos tirou dessas trevas, ó Pai. O Senhor nos convida para irmos na sua direção, e nós vamos, ó Deus. Ó Pai amado, transforma as nossas vidas, ó Deus, transforma as nossas motivações, as nossas vontades, o nosso querer e o nosso agir também, Pai. Pai, que sejamos sempre obedientes ao Senhor e que vivamos sempre olhando para o alvo, correndo para o prêmio do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, despeça-nos em paz e que a Tua maravilhosa graça, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente semana. Apenas uns avisos bem rápidos. Os irmãos podem se sentar. Os nossos envelopes de dízimos mudaram, tá bom? Nós não vamos ter mais aquele envelope único para o ano inteiro. Nós temos ali, por enquanto, alguns envelopes pequenos. Está ali com a irmã ali, quem não viu ainda, a irmã está mostrando, que está impresso ali, você precisa completar. Então, toda vez que você for entregar seu dízimo ou oferta, você completa o seu nome, coloca o valor, coloca a data que você está colocando, tá bom? No mês seguinte, você pega outro envelope e completa tudo de novo, tá bom? Vai ser dessa forma aqui agora. E continua também os nossos estudos bíblicos, às quartas-feiras, tá bom? Eu vou sair de férias, mas já deixei tudo gravado, nós teremos ainda às quartas-feiras. Semana que vem nós teremos aqui o pastor João Lazzarini, pregando aqui. Na outra semana, dia 24, teremos o pastor Aldo Miller, que a igreja já conhece bem, né? E na outra semana depois eu já estou de volta. Então participem, estejam motivados aí, tragam visitantes também. E vamos continuar orando também pela nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana.